Não sei se vocês, quem estava aqui na abertura da Campus, a abertura da Campus, ela teve uma sequência de 4 vídeos que foram produzidos, e teve um depoimento meu muito rápido em um daqueles vídeos, mas muito impactante, que eu sempre falo para as pessoas o seguinte: o maior evento de tecnologia do mundo, que é a Campus Party, ele precisa pensar a tecnologia enquanto ela funciona e quando ela não funciona mais também. E foi aí que começou a nossa relação com a Campus Party. Nas últimas 5 edições, São Paulo, Brasília, Salvador, que aconteceu, Goiânia, a população que participou do evento teve a oportunidade de trazer lixo eletrônico e descartar para a gente. Hoje também a gente está com um ônibus ali na entrada, onde as pessoas podem trazer e descartar. E quando a gente fala em lixo, a Ângela sabe bem disso, lixo é aquilo que fede, é aquilo que ninguém quer chegar perto. Aqui agora é uma garrafinha de água, mas depois que você bebe, você joga, você não quer chegar perto nem nada. E as pessoas nem sempre pensam o que acontece com aquele lixo. Então, como a gente fez essa provocação há 5 anos atrás, o que eu vou mostrar aqui agora é um pouco do resultado do que aconteceu nesses últimos 5 anos para cá. Esse projeto começa como o nome de Reciclotec. Ele é uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, aqui do Distrito Federal, e a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAP. Por que é importante ter o envolvimento do Estado? Deixa eu ver se eu passo aqui. Aí. Por que é importante ter o envolvimento do Estado? O momento que nós vivemos hoje, ele é uma brecha. Até o ano de 2010, nunca houve nenhuma legislação no Brasil que tratasse de lixo. E daqui a alguns anos, o lixo vai ser uma coisa normal. Toda vez que você comprar o pneu do carro, você vai poder deixar o pneu antigo lá na loja, você vai poder deixar o remédio vencido lá na loja. E os eletrônicos a mesma coisa. Então, entre a ausência de legislação e a efetivação, nós estamos vivendo essa brecha. Por isso que soluções como a que a Ângela trouxe são tão importantes nesse contexto. E esse é o que nós fazemos com o eletrônico. Nem sempre as pessoas sabem que essa TV, o dia que quebra, precisa ter o destino correto. Todo o trabalho ele é feito por jovens que estão em processo de aprendizado. Ele passa por um processo de reaproveitamento e depois nós entregamos para escolas do Brasil todo. Neste exato momento, sexta-feira, 25, 18 horas e 10 minutos, a gente está com um caminhão igual a esse, chegando no Piauí para a gente entregar 600 computadores em 30 escolas públicas da região lá, que nunca tiveram laboratórios de informática na vida. Não é nem que a gente está levando para repor, é que nunca teve mesmo. Estamos chegando com esses equipamentos. E uma das pessoas que muito contribuiu para esse processo, vou chamar o Lucas aqui, que ele é o gestor do projeto dentro do governo, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, para a gente dividir o palco. Vamos lá? Então, todo o processo, ele começa exatamente quando sai. Quando vocês olham para o... Aqui a gente está em Brasília. Quando a gente olha para a esplanada dos ministérios, 27 ministérios, ou quando a gente olha para o governo do Distrito Federal, que está a 1 quilômetro daqui, 1 quilômetro no máximo, a gente vê uma estrutura de prédios, mas nós olhamos uma imensidão de lixo eletrônico que está lá dentro sem dar o destino correto. Por isso que o Estado é tão importante. Se o Estado, se o governo não começa, dificilmente a população vai junto. Então vou dividir com o Lucas para ele começar a contar como que foi essa experiência de esvaziar os prédios, quais são os órgãos que descartaram, o que a gente encontrou no meio do caminho. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, Vilmar. Vilmar é um parceirão mesmo. Ele, a Programando, vem viabilizando diversos sonhos e a gente tem a maior honra do mundo de participar com a Programando dessa inovação. No governo federal já tem uma legislação que ela é bem mais tranquila, voltada para essa questão de controle patrimonial, que é o decreto 9333. É uma legislação muito mais tranquila para essa questão de os órgãos já ter uma independência para poder destinar o seu resíduo.
Porque o computador, quando ele entra num sistema de patrimônio, ele é um computador que ele entra com valor de aquisição, ele não tem um sistema de depreciação. Então vamos supor, um computador que ele é comprado em 1994, a um valor de R$7.000, até hoje ele custa R$7.000. Esse computador a gente sabe que ele já está totalmente ultrapassado, provavelmente ele já foi substituído quase todas as peças dele e ele já provavelmente também já está enferrujado. Ele não tem valor nenhum. O que o gestor ele vai fazer? Ele vai pegar esse computador, colocar num depósito, juntar muito desses computadores e vender num leilão. Só que a gente vem com outro problema quando acontece essa situação. Quando o gestor coloca isso e vende por um lote do leilão, às vezes alguns desses computadores têm utilização, eles não estão todos depreciados. Esses computadores podem ser utilizados sim, que é o que o Vilmar faz lá na Programando. E como é que eles vão ser utilizados? Eles vão ser utilizados fazendo reposição de peças, muitas vezes aproveitando entre 5 computadores fazer um. E quem sabe disso muito bem? O crime organizado, porque eles vão lá, veem esses leilões, compram o que eles podem reaproveitar, montam, por exemplo, operações de máquinas caça-níqueis, como a gente já encontrou, fazendo recolhimento na Polícia Federal. Lá na Polícia Federal a gente fez um recolhimento de um lote, que eles apreenderam na Operação Caça-Níqueis. 4.000 itens, né, Vilmar? Desses 4.000 itens, a gente viu lá que vários deles foram comprados de leilão do Itaú. Então, é o Estado financiando o crime organizado. E o Reciclotec surgiu justamente dessa premissa, da gente poder reaproveitar o resíduo, da gente poder dar destino para esse computador, para esse material. Como eu citei para vocês anteriormente, o decreto federal ele é um decreto muito mais evoluído, mas a gente precisa de uma política pública aqui no DF. Isso daí surgiu o decreto 4859, do dia 3 de março de 2021. Esse decreto vem para quê? Para suplementar a norma geral, a norma federal. Então ele vem instituindo o programa Reciclotec, passando algumas diretrizes importantes para a gente ter no servidorismo público como ele vai funcionar, passando como a gente vai atuar e o que a gente vai recolher. Hoje a gente já recolhe o subitem 35, 61 e 66 do elemento da despesa. O que são esses itens? O 35, todo o material de microinformática, que vai entrar o computador, monitor, teclado, mouse. Subitem 61 e 66, que é banco de dados e armazenamento de dados. Vão ser aqueles equipamentos gigantescos, onde a galera vai colocar switch, vai colocar diversos aparelhos. Esse material a gente consegue recolher. O que é aproveitado, a gente faz a doação. Durante a vigência do Reciclotec 1, a gente fez doação de mais de 1.500 computadores para entidades que fazem a questão da inclusão social, a inclusão digital, e entidades como escolas públicas e bibliotecas. Nosso secretário Gilvan Máximo é um ímpar nessa política, ele é apaixonado pelo Reciclotec. Ele é muito visionário, ele vê a oportunidade e atua. E assim, essa política, para vocês terem ideia, durante a vigência do Reciclotec 1, a gente recolheu em média mais de 50 toneladas de resíduo. Dentre esses que a gente recolhe tanto da população quanto dos órgãos públicos. Em média, esses 50 toneladas são cerca de 126 caminhões. Estou correto, Vilmar? 126 caminhões repletos de resíduo. Então, assim, a gente consegue fomentar a logística reversa com esse material, a gente consegue fazer o recondicionamento de computadores e a reciclagem, e fazer o descarte correto desse material. Então, assim, o Decreto 4859 é uma política estadual visionária e inovadora. A gente, com esse decreto, a gente consegue auxiliar outros estados a implementarem políticas parecidas com o do Reciclotec e auxiliarem nesse ramo que é está iniciando nesse momento. Daqui, como o Vilmar falou, daqui a alguns anos isso vai ser tendência, vai ter que ter, porque os órgãos públicos a cada 5 anos em média, fazem a troca do material. Os computadores ficam inutilizáveis, vários sistemas novos que são desenvolvidos e não podem ser mais utilizados. Então é feita a aquisição de novos computadores, esses que foram inutilizados vão para o depósito e começa o ciclo. E aí que eu, Vilmar, o Anderson, nosso secretário, atuamos para pegar esse material,
colocar para o Vilmar fazer o trabalho da Reciclotec, o trabalho da Programando, e ajudar mais de 50 pessoas em média, como foi no Reciclotec 1. Então, é um programa inovador, é um programa que precisa ser implementado em todo o Brasil, no âmbito estatal e municipal, e eu fico muito feliz em ver que eu ajudei a participar dessa caminhada da logística reversa. E vou passar para o especialista que ele vai saber falar com todos os detalhes aqui. Fica aqui, vamos continuar. Então, se o governo não assume o papel, se o governo não é protagonista, dificilmente as coisas acontecem depois. Esse volume todo que foi coletado, ele foi coletado com o governo. Então, a gente está falando de polícia... só um parênteses, tá, gente? Principalmente porque a gente está transmitindo via internet também. O Lucas, ele é gestor do programa dentro do governo do Distrito Federal. Só que aqui em Brasília, para quem não sabe, aqui nós temos o governo do Distrito Federal e nós temos os órgãos federais. E o que acontece é que os órgãos federais começaram a aderir ao programa, como é o caso do Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Polícia Federal e vários outros órgãos. Então, é um governo aderindo ao programa. E a pergunta que todo mundo faz é o seguinte: tá, eu entendi que o governo participa, mas e quando eu saio do governo? O Lucas, quando tira o crachá dele, o Anderson que está aqui, tira o crachá e vai para casa. Como é que eu descarto? Aí entra a outra parte do Reciclotec. Uma vez que o governo deu o start, a gente começa a fazer a mobilização com a sociedade. E aí, o ano passado, nós fizemos a gincana. Vem para cá, Anderson. Vem. Vem. Vem, Anderson. Tem água aqui para você, para você recuperar a voz. A gente começou a fazer a gincana com as escolas. Participamos do DF, são 580 escolas públicas, mais de 50 delas aderiram à campanha. Pode parecer um número baixo, mas para a gente o número é muito alto, porque a gente tinha acabado de sair do período crítico da pandemia, a gente estava tentando retomar as aulas retomaram em um mês, a gente começou a campanha no outro, e a gente conseguiu coletar um valor significativo de lixo eletrônico com as escolas. O que move o aluno, o que estimula os professores a trazer o lixo eletrônico que tem em casa para dentro das escolas? O fato deles participarem de uma gincana, onde as 3 escolas que mais arrecadassem volume recebiam laboratórios de informática para que os alunos pudessem continuar estudando. Isso fez com que a gente chegasse, essas são as escolas que foram premiadas, a maior delas, a vencedora foi a escola classe 6 de Taguatinga. Nós tiramos 2 caminhões intensos de material lá dentro, e esse ano a gente deve repetir com uma perspectiva de que 200 escolas participem desse trabalho no que tange às escolas públicas. Fora tudo isso, vocês devem estar falando assim, tá, mas e eu que estou lá em casa e não estudo e o meu filho também não estuda? Aí, para essas pessoas que estão lá na escola, a gente fez uma outra campanha. Deixa eu voltar. Nós fizemos a campanha que são as caravanas que chegam na comunidade. Então, todo final de semana, a gente vai com o ônibus, esse ônibus que está aqui na entrada do evento, e a gente leva ele para a comunidade para que as pessoas possam ir na igreja, na associação de moradores, na administração e descartar esse material lá. Você pode voltar 2 slides para mim? Eu não estou conseguindo aqui. Mais um. Aí, obrigado. Dá play aí. O anterior. Esse é um vídeo, se você puder dar o play aí, eu acho que não entrou. E então a gente passa nas comunidades coletando esse material e descartando. E aí a pergunta que as pessoas fazem, a primeira, o que eu posso descartar? A segunda, como é que eu descarto? Mas a grande pergunta é, o que acontece depois que eu descarto? A Ângela mostrou no vídeo dela, imagem real, o fogo, o processo e o produto final.
O produto final do nosso trabalho é a destinação do resíduo ou o reuso dos computadores. Mas e quem é que faz esses quem é que faz esse material? Quem é que faz esses equipamentos? Aí eu vou quebrar um pouco a lógica aqui da apresentação e eu vou chamar o Vinícius, que está aqui, que não estava esperando. Vem cá, Vinícius. Vem cá, Maria. Deixa eu apresentar vocês para a turma. Tanto o Vinícius quanto a Maria Clara, eles foram alunos do Reciclotec, então o Vinícius está aqui com a camisa. O Vinícius fez o curso de informática básica e fez o curso de manutenção de computadores e agora ele é estagiário nosso. Toda vez que um órgão público descarta os computadores, passa pela mão do Vinícius, da Eduarda, esqueci o nome da menina. Ah? Da Ana e das outras pessoas que estão lá, do Auro, Alanes, e da mão da Alanes, e eles preparam os computadores para que possam receber, depois que as escolas recebam da melhor maneira possível. Para isso, eles estão dentro de um programa de estágio, que recebe uma bolsa no valor de meio salário mínimo, e eles ficam no contraturno da escola, praticando aquilo que eles aprenderam no curso. Está sendo legal a experiência? Tá demais, a gente está aprendendo muita coisa lá, a produzir computador, a formatar, a limpar a máquina e mandar para as instituições que precisam. E essas máquinas dão muito problema? Algumas chegam com algum problema, outras não. Aí algumas precisam trocar alguma peça, a gente troca, mas outras não precisam. Mas a maioria a gente troca, recondiciona, um trabalho coletivo. E aí a gente tem os produtos finais depois que são doados. Tudo isso a gente ainda não está no nível do que o Ian mostrou aqui, de ter o blockchain favorável para toda a destinação. Mas todo o processo, o Anderson sabe bem disso e o Lucas, nós fazemos termos de doação para que as empresas, as entidades recebam. E aí a Maria Clara é responsável, junto com a Elisângela, por preencher os termos, pegar ata, CNPJ, estatuto, e a gente garantir que vá. E toda vez que alguém recebe um resíduo também, isso entra na cadeia de recicladores. Tá bom? Vocês dois, obrigado. Valeu. Então, isso é o processo pedagógico. Os cursos demoram 60 horas aulas, a gente forma até 1000 alunos por ano nos cursos que nós fazemos lá. Dados bem legais desses cursos, 54% desses alunos que a gente capacita são mulheres. E por que eu gosto muito de dizer isso? Tomara que um dia a gente não precise mais dizer isso, né? Mas a informática, ela sempre foi uma profissão predominantemente masculina, né? Olhem para o passado, as pessoas que vocês conhecem, vocês vão ver que eram os homens que mexiam. E para nós tem uma regra, metade das vagas tem que ser ocupadas por mulheres. E toda vez que a gente vê esses números são a prova de que a gente está fazendo a coisa certa. A mesma coisa vocês como Estado, né? Vocês têm que promover a igualdade e fazer com que todo mundo participe por igual. Outros dados bem legais, 81% dos alunos declaram que o curso atendeu satisfatoriamente a expectativa deles e 67% declaram que querem atuar na área. Então a pessoa chega para fazer o curso, muitos querem seguir, outros não, mas 67% é 2 em cada 3. E quando diz que querem atuar na área, nem sempre é assim, eu quero um emprego para bater cartão, entrar 8, sair 18. Muitas vezes é ser um microempreendedor, é montar uma empresa, é começar a prestar serviço na comunidade. É disso que a gente está falando, é isso que acontece lá com eles. Depois que esses computadores saem, o que acontece com esses computadores? Eu passei de novo, deixa eu voltar. Volta 2 para mim aí, brother. Amigão. Volta 2 slides para mim, por favor. Mais um. Aí. Dá um play aí para mim. Aí as pessoas querem saber para onde que vão esses computadores. Então eles vão para escolas, eles vão para creches, vão para a associação de moradores, vão para os laboratórios, aqui em Brasília são 13 laboratórios.
Ontem o pessoal anunciou que vão vir mais unidades depois também. Eles vão para bibliotecas como essa do Paranoá, que foram entregues recentemente, equipamentos. O nosso próprio laboratório lá no Reciclotec, a gente tem um parque de 80 computadores que funcionam e vão para hospitais também. Gente, a gente está no meio de uma pandemia, os profissionais de saúde nunca tiveram um papel tão importante e acreditem, a estrutura dos hospitais ela não está pronta totalmente para receber a população. Quem dirá ter computadores o suficiente para garantir registro e tudo mais. E aí vocês dois sabem o tanto que a gente entregou e o tanto que vocês foram demandados para esse material. Aqui alguns números bem legais. Essa prestação é baseada num relatório que a gente entregou para a SECT recentemente. E a gente descobriu uma ferramenta que tem na internet, que é o e-Waste Calc. É um app para celular que você põe a tua produção de resíduo e ele calcula o quanto você deixou de contaminar o meio ambiente. Então, desse material todo que nós processamos no Reciclotec, a gente deixou de emitir 14 toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. 14 toneladas são 14 mil quilos. Imagina isso entrando para a atmosfera, né? Então, isso dividido entre metais, entre chumbo, entre mercúrio, entre cádmio e arsênio, que são metais extremamente pesados. E 34 toneladas de metais foram reaproveitados. Todo mundo, quando a gente fala em lixo eletrônico, fala assim, mas esse material tem ouro. Sim, tem ouro mesmo, mas não é só ouro, né? A concentração de cobre é muito maior do que a de ouro. Imaginem que a gente conseguiu tirar 2,63 kg de ouro. Não a gente, tá, gente? Eu não tenho nenhum anel, nem um cordão de ouro, não é isso. É que o trabalho que o Anderson fez, que o Lucas fez, de convencer os órgãos, de dar o destino correto, permitiu tudo isso. Por exemplo, 2.100 quilos de alumínio. É muito alumínio. É alumínio que a gente não tem noção. E onde estavam esses alumínios? Todo computador, por exemplo, tem um processador, que esse processador é resfriado com um dissipador de alumínio. Esses são números do programa. Fora tudo isso, a gente deixou de extrair da natureza 212 milhões de barris de petróleo. É petróleo que não acaba mais, porque a base para a produção do plástico é a extração de petróleo do mar. E aí você fala assim, mas onde é que tem o plástico no computador? Toda a estrutura do computador é revestida de plástico. E esse é um volume gigantesco que foi deixado de extrair da natureza pelo simples fato de que essa matéria-prima já existia. Ela só foi reaproveitada. O slide duplicou aqui. Além de 200 milhões de litros de águas que deixaram de ser poupados. E eu errei, ou o Lucas, por um ponto. O Lucas falou 126, o meu dado aqui é 125 caminhões. Tem um caminhão perdido por aí. Mas todo o material coletado pelo Reciclotec equivale a 125 caminhões. Tenta imaginar 125 caminhões enfileirados um atrás do outro, é o volume de material que foi reaproveitado. Tudo isso que eu falei para vocês, eu vou facilitar o exercício mental de vocês de entender do que a gente está falando. 125 caminhões, todo carregado de lixo eletrônico. Se o Reciclotec não existisse, o estado da obra era o seguinte, pega os 125 caminhões, atravessa a ponte JK 2 vezes e despeja dentro do Lago Paranoá. Esse era o cenário trágico. O que nós evitamos foi isso, evitar que 125 caminhões fossem despejados aqui dentro do Lago Paranoá. O Lago Paranoá, para quem não é de Brasília, ele até 2 anos atrás, ele não era fonte de água potável, né? Ele tem mais um efeito atmosférico, né? De umidade e tudo mais. Mas de 2 anos para cá começou a ser captado. Só que ele deságua no Rio Descoberto e o rio é a fonte de captação de água pura de Brasília. Então, significa o seguinte,
os equipamentos do Corpo de Bombeiro, do Hospital de Base, que fossem descartados, iam cair aqui, ia contaminar a água e a gente ia continuar bebendo, se é que isso não foi feito nos 60 anos antes do Reciclotec existir. Esse é o efeito dele. Finalizando aqui, 87% dos alunos avaliaram como excelente ou ótimo os cursos que eles participaram. A nossa hashtag, para vocês acompanharem o projeto no Instagram, é @Reciclotec. Tudo que a gente faz, a gente posta lá. E principalmente é onde que nós vamos estar na próxima semana, no próximo mês, e fazendo todo esse trabalho. Só que aí, gente, tem uma questão que é a seguinte: esse daqui é o registro de ontem dos nossos alunos aqui. E durante a pandemia, muitas pessoas, enfim, acabaram falecendo, tiveram pessoas que a gente perdeu. E daqui para frente, a gente não sabe como é que as coisas continuam. Hoje, por exemplo, é a primeira vez que a gente vem, eu particularmente venho num evento de grande porte que a gente está sem máscara aqui. Mas a gente não sabe o que vem pela frente. E a juventude tem papel fundamental daqui para frente. O uso das tecnologias tem papel fundamental daqui para frente. O que a gente faz, a gente trabalha com lixo eletrônico, a gente trabalha com reuso de computadores, mas a gente principalmente capacita jovens para o mercado de trabalho. É o que a Ângela disse. A Ângela fez uma apresentação movida com o coração, com a emoção aqui. Tinha uma mensagem que veio lá e que iluminou tudo isso. E o nosso trabalho, ele tem muito a ver com isso. Qual é o país que a gente quer deixar e o que a gente espera dessa juventude. A Campus é o palco dessa juventude e o que eles vão fazer. Todo o Reciclotec, ele começou há 3 anos, quando eu conheci o Anderson na Campus, lá em São Paulo, a última Campus grande que teve. E eu contei para ele, ele falou assim: cara, me explica o que é. Eu falei: cara, a gente quer fazer um projeto assim, assim, assim. E o Anderson falou assim: vamos fazer. E aí é um pouco do que o Francesco falou ontem. O Francesco ontem falou assim: eu sou ateu e não acredito em Deus, mas eu acredito mais em Deus do que em político. Ele disse no palco. A gente que fica 20 anos à frente de uma instituição, é difícil você acreditar no governo, porque você propõe muitas vezes e nada anda. Então, quando o Anderson falou assim: nós vamos fazer, eu falei: é mais um sim, é mais um dos milhares de sims que a gente recebeu. E aí, uns 10 minutos depois, ele me levou e apresentou o Gilvan, o secretário Gilvan Máximo, e ele falou assim: me diz em 2 minutos, o Anderson me deu 10, ele deu 2, me diz em 2 minutos o que é. Quando eu acabei, ele falou assim: nós vamos fazer, vamos levar para Brasília. E depois me apresentou o Lucas, são as 3 pessoas que fizeram tudo isso acontecer. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa cobrar o governo, mas a gente precisa reconhecer também quando as coisas acontecem. Isso é muito importante. E numa conversa de pé de ouvido que eu tive com a Ângela agora, ali, enquanto o Ian estava falando, eu disse para ela assim: a gente tem o poder de convencer o governo a fazer as coisas. Basta que a gente convença. Hoje a gente não tem licença ambiental para a usina funcionar, mas o governo tem que criar. E governo, não pensem que governo é essa estrutura de cimento, essa estrutura feia. Você olha para a esplanada e acha que governo são aqueles prédios. Aqueles prédios é a sede do governo. Uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte: governo são pessoas, são seres humanos que estão ali para desenvolver determinada missão. E essas 2 pessoas foi que fizeram a gente ter essa percepção de que governo são pessoas. Então, a gente tem um carinho imenso por tudo que foi feito e eu acho que vocês são os maiores responsáveis por tudo isso. E aí eu queria deixar esse espaço agora para vocês, para contar a visão de vocês da experiência. Rapaz, o que falar depois disso? Pois é, cara, eu vou falar igual o Francesco falou ontem, eu paguei ele para ele falar isso. O que acontece? Eu acredito que tudo tem um propósito, tá? Hoje me perguntaram o que me movia. E quando eu cheguei hoje aqui, 7 horas da manhã, que eu vi esse local repleto de crianças, tá vendo? Tendo a oportunidade de ter uma experiência
com tecnologia, uma experiência nessa iniciação, né? Conhecer essa parte de tecnologia, inovação e tudo mais, isso me move. E o que acontece? E eu falei, quando eu entrei no serviço público, eu falei assim, eu quero aproveitar esse tempo para poder fazer algo. Eu tinha muita raiva das políticas de inclusão digital e de tecnologia do Distrito Federal. E eu falei assim, um dia, se Deus me permitir, eu assumir uma pasta como essa, eu vou fazer a diferença. E lá eu estava no Lago Sul, né? E lá o pessoal tem muita consciência em descarte de eletrônicos, e levava para a administração esses eletrônicos, e eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, cara, onde eu vou descartar? Existiam ONGs de reciclagem e tudo mais, mas de papel, de produtos específicos, mas de eletrônico não tinha, e eu ficava naquela. E um dia, né, Deus me colocou o Vilmar no meu caminho, que me ajudou numa situação que eu estava sobre computadores, e nisso eu fui lá no Valparaíso, ele me ajudou, não me conhecia, abriu as portas para mim da Programando, e eu fiquei com aquilo no coração. Falei, cara, tem gente que é boa ainda, ele me emprestou tudo que eu precisei sem me conhecer, né? E depois, aí isso ficou na minha cabeça. Depois de um ano e meio depois, eu estou em São Paulo, já na Secretaria de Ciência e Tecnologia, com uma dor que eu falei assim, cara, no dia que eu estiver aqui, uma das coisas que eu vou fazer é fazer uma política pública para esses eletrônicos, porque não tem em Brasília. E foi quando o Francesco me apresentou o Vilmar, né, falou a pessoa incrível que ele é, e eu falei assim, cara, eu vou conhecer essa pessoa incrível. Conversamos ali e casou, né? Casou com aquilo que já tinha no meu coração. E nisso eu falei assim, vamos fazer. Encontrei um outro maluco, chamado Gilvan Máximo, que falou assim, pode fazer, né? E começamos imediatamente. E eu não me arrependo um instante, porque a partir da hora que nasceu o Reciclotec, tá vendo? Nós começamos a levar a oportunidade. Aí ele falou das caravanas de descarte. Nós promovemos descarte de eletrônicos em todo o Distrito Federal, nas 32 regiões administrativas. E eu vi com meus olhos, porque eu acompanho um final de semana, de 10 às 4 da manhã, né? Lá na Asa Norte, a gente arrecadar 7 toneladas de equipamentos. Eu chegar num jardim botânico, na chuva, que a enxurrada não estava permitindo atravessar a rua, numa enxurrada incrível, né? A gente arrecadou 3 toneladas de equipamentos na chuva. Eu tenho um registro do pessoal saindo do carro com guarda-chuva, com o computador na mão, entregando. Então essa política, né, quando a gente coloca à disposição uma política, algo para as pessoas, né, só precisa fazer, só precisa ter disponibilidade para poder fazer. Eu costumo dizer que é questão de querência. E a Reciclotec foi uma questão de querência, e hoje é o maior projeto de inclusão de eletrônicos que nós temos aqui. O Vilmar, há um mês atrás, falou assim, Anderson, escuta essa matéria. A ONU, né, no Fórum Ambiental Internacional, né, de Meio Ambiente, né, falou que 3% da América Latina tem uma política de resíduo, de descarte correto de lixo eletrônico. E Brasília tem um programa de descarte. Nós temos a Reciclotec, que é referência, e não estava nos dados. Então o que acontece? Vamos atrás, corremos atrás, fizemos matéria, começamos a divulgar tudo mais. Hoje a Reciclotec está virando uma política pública do Distrito Federal, não depende mais de ninguém. Ela passando no governo, entrando no governo, ela vai continuar, né? E então o que acontece? Isso que nos anima a gente, é fazer com que esses programas cheguem até a população e que eles permaneçam, que não viram apenas projetos políticos. E a Reciclotec é uma dessas, e eu tenho muito orgulho por isso. E Vilmar, eu sou seu fã de carteirinha, meu mentor, e eu tenho certeza que... e outra coisa, a Reciclotec, ela já passou com louvor o primeiro ciclo e acabamos de renovar, e agora é permanente. Isso aqui está...
Então, nós estamos agora, né, acabamos de assinar semana passada, né, a Reciclotec 2, o aumento desse programa de inclusão, de conscientização do descarte do lixo eletrônico, e a partir desse ano não precisa mais fazer essa correria de renovação, porque ela virou agora uma política pública permanente. Amém? Beleza? Então, eu agradeço muito. Cara, alô, alô? Agora foi. Eu costumo falar pra todo mundo que eu ando a gente como se fosse Batman e Robin. Eu, logicamente, sou Batman, né? Cara, Anderson, eu conheci ele em 2019, era para primeiramente tratar diretamente com ele, só acabou que sofreram outras demandas, eu fui para o gabinete tratar com o nosso secretário, que como eu falei no começo da palestra, é um cara visionário, e mudou a estrutura, mudou outras coisas, eu voltei para a aba do Anderson, para a gente atuar nessa parceria, cara, que gera muitos frutos. Reciclotec 2 é o maior exemplo. A gente sofreu muito, recebeu muita porrada, muita crítica. Ah, isso não vai dar certo. Ah, já tem uma política pública de resíduo. A gente já trata do patrimônio público. Cara, mas está defasado. Essa legislação aí é de 94. Estamos em 2019, 2020. Fomos. Acabou que saiu o decreto 4859. E assim, ver os resultados do decreto, ver a renovação do Reciclotec 2, ver todos os frutos que a gente está colhendo, de encher o coração de verdade. Falo com o coração mesmo, porque, como eu falei também no começo, o Vilmar é um parceiro, o Anderson também é muito parceiro, nosso secretário Gilvan é um cara que trabalha muito, dá muito apoio para a gente, e com isso a gente consegue viabilizar uma política pública que a gente vai importar de Brasília para o Brasil inteiro e quiçá para o mundo, porque a gente sabe como é difícil o serviço público, como o Vilmar falou, a gente tem que cobrar o nosso governo, nós trabalhamos para o público, isso que é o serviço público, e a partir dessa fala a gente tem que atuar para melhorar a vida da população, melhorar a vida dos meus filhos, do meu afilhado, o Arthur, como nosso colega citou algumas vezes na palestra anterior, ele vai estar aqui para ver o resultado do meu trabalho, do Anderson e do Vilmar. E espero que o fruto do nosso trabalho gere outras pessoas entusiasmadas para poder tocar isso daqui para frente. Então, só tenho que agradecer a oportunidade da SECT, a oportunidade de conhecer o Vilmar, de conhecer o Anderson, e a gente formar essa Liga da Justiça aqui e atuar tão bem em Brasília. Pessoal, muito obrigado. Vou deixar com o Vilmar aqui. É um pouco do que eu falei no vídeo de abertura da Campus Party. Eu sonho com o dia que o Arthur vai estar aqui nesse palco e ele vai falar assim: é sério que as pessoas jogavam os eletrônicos no lixo? É sério que no passado não tinha um programa para destinar resíduo orgânico, jogava tudo com remédio no lixão? Eu acho que é o que move a gente, né? Ele vai olhar e falar: caramba, isso existiu mesmo, porque lá na frente isso vai ser normal, o que a gente está antecipando hoje. Eu queria agradecer publicamente, mas ele nunca deixa, que é o Thales da produção da Campus. Ele estava sentado aqui, o Thales é a pessoa que chama a gente todo ano para participar. Todo ano eu tento agradecer publicamente e ele sai antes, então vou deixar registrado o meu agradecimento. E dizer, para finalizar, a gente vai abrir para pergunta, caso alguém queira perguntar, dizer o seguinte, que como a gente está cansado do Reciclotec até aqui, vamos fazer a segunda etapa, a gente vai deixar um pouco no colo do Alan, daqui para frente o Alan dá continuidade ao Reciclotec. A gente vai tocar, mas é importante que as pessoas encarem isso como políticas públicas. Um dos sonhos que eu tenho, e eu acho que a gente conseguiu pautar, é ver um candidato a governador, é ver um candidato a deputado, um candidato a senador, apresentar no plano de trabalho assim, ó, eu vou criar uma política de inclusão digital, eu vou manter uma política de gestão de resíduos eletrônicos.
a gente sonhou uma política de economia circular, né, Ian? Eu sonho com esse dia e eu acho que está perto porque a gente está no ano eleitoral e, para quem não sabe, recentemente o governador Ibanez postou nas redes sociais dele um vídeo oficial nosso oficializando que é uma bandeira que ele vai defender, assim como outros candidatos também já declararam que vão defender e assim como a primeira-dama virou madrinha do programa Reciclotec. Então, Alan, segura essa batata que ela é sua, viu? Na Câmara, pode falar da PL. Não, fala que você sabe, porque você sabe a lei. Da Câmara. Bom, e pelos próximos dias vai ser aprovada na Câmara Federal uma lei que obriga os órgãos da administração federal a descartarem corretamente seus eletrônicos. Ele está falando pela metade. E o que acontece? Essa lei, tá, ela estava engavetada, tá? E quando nós assumimos a Reciclotec, ele passou o dever de casa. Vá lá e desengaveta, desarquiva essa PL e vamos colocar para votação. Fomos lá, falamos com o vice-presidente da Câmara na época, desarquivamos, levamos para votação unânime na Câmara, foi para o Senado, votação, e agora volta para a Câmara novamente para ser votada e estacionada. Quando isso acontecer, né, os estados vão começar a ter responsabilidade por esse descarte de resíduo, né? E quando eles estiverem começando a fazer, Brasília já bateu todas as metas já possíveis. Isso aí. Gente, obrigado. A gente gosta de pedir, a gente gosta de cobrar, mas a gente também gosta de mostrar os resultados e hoje o que nós fizemos foi dar um retorno para toda a população do Distrito Federal do que foi feito. Obrigado. Se alguém quiser perguntar... Uou! Quem tiver alguma pergunta? Vilmar, eu sou fã há muito tempo e parabéns novamente. Eu cheguei a ver a sua sede antes dela estar terminada, eu queria muito visitar e eu não fiz dessa vez, mas da próxima visita eu faço. Parabéns. Eu queria enxergar um pouco melhor como que funciona o economics do e-waste, né, do resíduo eletrônico no Brasil. Como que você consegue gerar valor, retornar valor pelo serviço que realmente é prestado, né? Porque é um tóxico muito sério. E como que você consegue valorizar esse resíduo? Se tem contribuintes de fora, do setor privado, o que falta para virar essa chave? Bom, vamos lá. No Brasil, a política de resíduos sólidos, ela orienta que os fabricantes criem o que a gente chama de acordos setoriais. Então, alguns setores produtivos já criaram acordos setoriais, o eletrônico é um deles. E dia 14 de fevereiro de 2020 foi assinado o Acordo Setorial para a Logística Reversa de Eletrônicos no Brasil. No Brasil, os fabricantes eles estão divididos em 3 frentes, em 3 associações diferentes. Uma delas apenas assinou o acordo setorial. As outras 2 são signatárias, mas não assinaram. Essa que assinou representa os maiores, né? E eles se chama Green Electron e ela está dentro da ABINE, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Eletrônicos. A Green Electron ela está homologando operadores nacionalmente e nós somos o operador na região centro-oeste. Nós estamos fazendo Brasília há 1 ano e meio, começamos Goiás há 3 meses e estamos começando Cuiabá em Mato Grosso do Sul no início de abril agora. Remuneração, vamos lá, uma coisa que nem eu, nem a Ângela e nem o Ian falamos aqui. A indústria da reciclagem é uma conta que não se fecha. O valor do resíduo é muito barato e dificilmente você consegue manter a operação. A partir do momento que a indústria remunera pelo serviço que a gente está prestando, a conta começa a fechar. Então hoje, além do programa, nós prestamos serviço de logística reversa para a Green Electron
e nós somos remunerados pela centralização do resíduo e pela destinação do resíduo correto depois. Isso não envolve um blockchain, é o desenho dos sonhos, mas toda a operação apresentada aqui ela é feita em planilhas e em sistemas. A gente consegue saber, por exemplo, que esse cabo de rede descartado na Campus Party chegou para a gente num dia e foi destinado para o reciclador X com Y de peso. Essa operação ela está acontecendo. Respondi? A Ângela, e toda essa operação, Ian, quem faz é a Larissa, que está aqui, ó, nossa menina de ouro. Bom, parabéns para vocês todos, eu estou impressionada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu participei, quer dizer, eu tive com o Vilmar há muitos anos atrás, no começo de tudo, e eu já tinha ficado muito impactada com isso tudo, já era muito bacana. Estou aqui vibrando com tudo que vocês falaram. Eu sei que vocês, conheço bem, eu sei que vocês são pessoas que fazem, eu sei o caminho que vocês trilharam para chegar aqui. Nossa, vocês não têm ideia, meu coração está assim explodindo de felicidade. Louca para a gente fazer um monte de coisa. Poxa, vendo uma luz no fim do túnel. Eu sei o quanto o Anderson é determinado, tudo que ele falou é verdade. O Vilmar, ele faz tudo com o coração também, igual a mim. Olha, eu te conheci agora, mas parabéns por tudo que você fez. E, gente, é mais, assim... Estou apaixonada. Obrigada, viu, gente, por alegrar a gente saber que existe uma luz no fim do túnel e que, de fato, a gente pode, que a gente não está trabalhando sozinho, né? Isso é importantíssimo. Parabéns. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado, então. Tem mais uma? Por favor. E aí, galera, beleza? Aí sim. Olha só, primeiro, eu tô meio sem voz, peço desculpa já. Uou. Então, olha só, Vilmar conheço também, longa data, Luquinhas, Anderson. Primeiro eu quero agradecer, enquanto cidadão aqui, enquanto professor, que esse é um trabalho que atinge a sociedade do ponto de vista da educação, da profissionalização, da formação, atinge aonde mais dói no mundo, que é a sustentabilidade. A minha pergunta, Vilmar, eu sempre recomendo o trabalho, Luquinhas já conheço, também falo o tempo inteiro do trabalho de excelência de todos os senhores e da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A minha pergunta mais vai no seguinte sentido. Você sabe que o que mais me importa sempre é os estudantes. Então eu quero saber se você tem algum número de quantos foram atendidos e como que eu posso indicar o máximo possível meus estudantes para poder serem formados e imaginarem uma possibilidade de entrada, de inserção nesse mundo do trabalho, da informática, da tecnologia, que vocês sabem que eu amo tanto, né? E aí agradeço demais, novamente, essa oportunidade incrível que vocês, que o secretário Gilvan fornecem para o Distrito Federal e em breve, quem sabe, para o Brasil, né? Estamos na torcida. Eu vou só fazer uma selfie nossa aqui antes, para não esquecer. Posso responder te fazendo uma provocação? Toma lá da cá, pode? Então, olha só, o que a gente pensa de futuro no processo de formação? Aqui em Brasília existem muitas fábricas de software, de programação e tudo, e está começando a aparecer muitas empresas de gamers, né? De desenvolvimento e tudo. Hoje, a capacitação que nós fazemos, a gente capacita conforme os alunos chegam e a gente oferece vaga. Nós estamos querendo fazer uma mudança radical daqui para frente, porque nós capacitamos, o aluno vai para casa e tenta conseguir emprego. A gente estima que 60% desses alunos conseguem ser empregados ou não. Antes disso, Thales Antunes, te agradecer publicamente pela parceria de sempre, o convite para estar na campus. É a 5ª vez que eu tento fazer isso e você some, então muito obrigado, Thales, por sempre. Obrigado. O que nós estamos querendo fazer é o seguinte, é ter uma ação proativa de chegar na empresa que contrata
e falar assim, ó, eu tenho a capacidade de capacitar jovens desenvolvedores de gamers. Você contrata? Contrato. Diz qual é o nível de capacitação que você precisa. 400 horas, 4 meses, a certificação do MEC, o símbolo da SECT junto, e a gente capacitar desde que o cara garanta a empregabilidade. Então isso é uma oportunidade. A gente abre 120 vagas a cada 2 meses e a gente queria que essa fosse uma delas. Por exemplo, metade dessas vagas fossem voltadas para desenvolvimento de gamers, por exemplo, desde que as indústrias garantam a contratação dos alunos. Seria lindo. Vinícius vai adorar, né? Respondi? Obrigado, gente. Valeu demais.